Querida igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, com cada família aqui representada. Vamos abrir a palavra de Deus. Que bom que você veio nesta manhã para termos este tempo com o Senhor, o nosso Deus, Deus único, Deus vivo, Deus verdadeiro. O texto a ser estudado nessa manhã está em Mateus capítulo 8, os versículos são de 18 até o versículo 22. Mateus capítulo 8, dos versículos 18 até o versículo 22. O tema da nossa mensagem nessa manhã é o que Jesus espera de um discípulo. Eu cumprimento a igreja como uma comunidade de discípulos, que o somos, né? Nenhum de nós tem vergonha de ser chamado discípulo de Jesus, não é mesmo? Então a nossa caminhada é uma caminhada muito discipular. Nós somos discípulos do nosso mestre, somos aprendizes do mestre. E então, obviamente, este mestre, né, tão considerado no seu tempo por aqueles que o conheceram, muitos o chamaram de mestre mesmo. Esse mestre certamente sempre tem planos para os seus discípulos. Quais planos nosso mestre teria para nós, uma comunidade de discípulos, não é? Que planos ele teria para mim, para você? O que ele espera? O que o Senhor Jesus espera de um discípulo? Então eu vou ler o texto, vou conversar com as nossas crianças, como sempre fazemos, porque elas, com as suas ilustrações, seus desenhos, elas cultuam a Deus também. Irmãos, é tão bonito ver pais trazendo seus filhos à casa do Senhor, à casa de oração, de pregação, de adoração. Então elas trabalham conosco, elas servem a Deus conosco com as suas ilustrações. Falo com as crianças e então falo com os adultos também sobre essa temática de hoje. O que Jesus espera de um discípulo? Está aqui na palavra de Deus, nós estamos lendo na versão Nova Almeida atualizada, a versão que a Igreja Presbiteriana da Lapa está adotando desde o seu aniversário, desde o seu centenário, com a sua Bíblia inclusive, né? Uma Bíblia lindíssima, maravilhosa, foi feita para este momento, para este centenário. Está escrito assim na palavra de Deus, os irmãos também podem acompanhar nos nossos monitores. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Eu sei que no primeiro momento, quando nós lemos uma passagem assim, é como se alguma coisa não se fechasse na nossa cabeça, não se completasse. A gente fica pensando: o que tem aqui que eu não entendi direito, né? O que essa passagem quer dizer? Por que ele responde dessa maneira ao primeiro? Por que ele responde dessa outra maneira ao segundo? Vamos ver se a gente consegue entender aqui nessa manhã essa narrativa de Jesus com estas pessoas. Primeiro com a multidão, que vocês veem que está no texto, depois com o escriba e depois com um outro discípulo. Mas antes quero conversar aqui com as nossas crianças e peço digo inclusive, se há crianças entre nós que ainda não têm a sua prancheta de fazer a ilustração, é só levantar a mão ou ir até uma das nossas portas e apanhar. Nossas irmãs lá da integração têm essas pranchetas para lhe entregar, se você quiser fazer esse desenho, essa ilustração, tá bom? Fique bem à vontade, pode pegar mesmo, elas estão lá na porta. Quero conversar com as nossas crianças, tanto com as que estão fazendo o desenho, como com aquelas que não estão fazendo o desenho, já tem uma idadezinha maior, e estão pensando já na sua caminhada, e talvez até já pense que já são adolescentes. Os pais ainda estão tratando como crianças, mas elas já gostariam de ser tratadas como adolescentes já. Quero conversar com vocês e trazer para vocês um pouco da ideia desse texto através de algo que talvez seja muito comum na vida de vocês. Imaginem que vocês lá na sala de aula de vocês, aqueles que já estão estudando, de repente ficam sabendo de uma viagem que a sala vai fazer.
Uma viagem é um local maravilhoso. Vocês chegam em casa e dizem: papai, mamãe, a nossa sala vai fazer uma viagem. E nós vamos passar 3 dias. A professora falou que vai ser maravilhoso, vai ser muito bom. A gente pode ir? Eu posso ir? Então papai fala: claro, vamos começar a nos preparar aqui. Vamos arrumar a sua mochila. Quais lanches você vai levar? Quais roupas você vai levar? Quais joguinhos você vai levar? E então há uma preparação para isso. E você chega lá, você criança chega lá, sua sala inteira, para o dia da viagem. O ônibus já está pronto na frente do colégio, estão todos muito felizes e sorridentes. Então a diretora ou a professora ou quem está cuidando da viagem diz assim: ok, vamos para a nossa viagem, mas as mochilas ficam. As mochilas não vão para a viagem. Fica tudo, os lanchinhos ficam, os brinquedos ficam, os quebra-cabeças ficam, os dominós ficam, tudo fica. E então a criança pensa: e agora, hein? Já não sei se vai ser tão boa essa viagem, né? E então a mãe e o pai pensam: meu Deus, mas nós preparamos tudo, a roupinha, o pijama, aquele que vovó deu no aniversário. Como será essa viagem sem nada? E de repente começa a se argumentar, a criança fala: eu queria levar a minha mochila, tio. E a mãe vai lá no diretor e fala, ou a diretora, e fala: meu filho não pode viajar sem nada. Como ele pode viajar sem nada? E então, não tem jeito, tem de viajar sem nada. É desconfortável, não é? Eu acho que seria para qualquer um, né? Uma situação um pouco desconfortável. Mas, mudando tudo que pode ser mudado, eu digo às crianças que estão desenhando, aquelas que já são maiorzinhas um pouquinho, e a nós, os adultos, parece ser isso que Jesus faz. Venha comigo e venha sem nada. Venha para uma viagem comigo, mas deixe as coisas que lhe dão segurança, deixe as coisas que você acha que com isso a sua viagem pode ser melhor. E aí, o ônibus já está quase saindo, a hora está marcada, a viagem acontecerá. Será que não haverá alguém que diria: ah, não, sem bagagem não dá. Ah, não, imaginem as meninas, imaginem a maquiagem toda lá, como elas passariam 3 dias? E elas dizem: ah, não, fico, volto, eis-me aqui, evite-me a mim, não vou. Será? A gente não sabe, claro, isso é uma hipótese, mas isso quer nos levar a pensar. Nós, os adultos, como é quando Jesus diz: vamos em frente, mas deixe tudo. Vamos em frente, mas o container que você tem aí deve ficar. Vamos, a viagem é maravilhosa, mas não tem lugar para essa bagagem que parece que vai viver 1 ano comigo. É 3 dias, são 3 dias só. Pois é, quando eu olho para esse texto eu vejo um pouco disso. Vejo um pouco de alguém que está perto de Jesus, mas não se sente tão seguro somente com Jesus. Talvez precisaria, sente que falta alguma coisa a mais. O que Jesus espera de um discípulo? Meus irmãos, Jesus nunca escondeu o custo de ser um discípulo. Só pela ilustração com as crianças que estão desenhando ali uma viagem, desenhem o que seria uma bela viagem sem bagagem. Façam essa ilustração. O que seria uma boa viagem com Jesus? Sem as malas, sem as mochilas, sem as coisas que lhe dão conforto, sem as coisas que você tem sempre à mão na sua casa. E imagine se nessa viagem a professora, a diretora diria: sem celular inclusive. Meu Deus, o ônibus fica vazio, não tem viagem. Você que é adulto acha graça, porque nós estamos falando da criança, mas e se falasse isso para nós, os adultos? É sobre isso. Custo é quando dói, custo é quando você sente: mas e eu fico sem, eu consigo? Isso é custo, né? Essa passagem mostra custo.
mostra custo de ser discípulo. E parece, e eu vou desenvolver essas 3 ideias aqui nessa manhã, parece que Jesus, quando chama um discípulo, requer prioridade absoluta mesmo. Ele requer prioridade absoluta. Parece que quando Jesus chama um discípulo, ele requer uma disposição sacrificial, uma disposição para perder de alguma maneira, para perder algumas coisas. Parece que ele requer não só prioridade absoluta, não só disposição sacrificial, mas uma palavrinha que nós queremos muito que as crianças sejam: obedientes. Uma obediência sem condição, uma obediência incondicional, sem condição, incondicional. Se o que Jesus espera de um discípulo é prioridade, disposição e obediência, lá no final, daqui a uns 20 e poucos minutos ou 30, nós saberemos como estamos na nossa relação de discípulos com Jesus. E é importante mesmo pensar: como é que eu estou na minha relação como um discípulo de Jesus, a partir de coisas como: Ele é a minha prioridade, sim. Eu tenho disposição para sofrer por Ele, sim, se precisar. Senhor, eu estou aqui, eu vou lhe obedecer, ainda que às vezes me sentindo um pouco desconfortável. Vamos caminhar nessa linha e pensar o que Jesus tem a nos dizer nessa manhã. Quando o reverendo Geimar leu em parte da liturgia a história de Abraão, eu vejo lá um pouco disso. É uma boa ilustração bíblica. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai para longe dos teus parentes, da casa do teu pai, da segurança que você sempre teve, vai para uma terra que eu tenho para você. Abraão não sabia para onde iria, mas confiou, você sabe, conhece a passagem, obedeceu, mostrou que ele era um discípulo, porque discípulo faz isso. A gente poderia falar: gente, que altruísmo, gente, que abnegação, isso não é comum. Não, é comum, nos discípulos é comum. Não é estranho o que Abraão fez, é um ato de fé, o ato de Abraão. Então essa ilustração, ela nos ajuda a pensar nesse texto, porque exatamente como Abraão, é que nós somos chamados a um compromisso total. Se não fosse um compromisso total, nós poderíamos dizer: o caso de Abraão é um caso muito raro. Mas não, era para um compromisso total que Abraão foi chamado. É para esse tipo de compromisso que nós somos chamados a viver nos nossos tempos, deixando de lado qualquer segurança que possa competir com esse chamado. Olha que coisa interessante, as nossas seguranças competem com a nossa fé. Os nossos estados, o status quo que a gente alcança, seja econômico, seja social, seja de outros tipos de condições, outras condições, acabam em alguma medida competindo com a nossa fé, colocando à prova a nossa fé. Já pensou? E é então que a gente começa a pensar: será que as bênçãos que eu tenho, que eu recebi, são bênçãos mesmo? Quando eu reprovo, quando eu sou reprovado na fé, por causa das bênçãos que eu recebi, não é uma coisa para refletir? Que coisa estranha. As coisas boas que eu tenho, a segurança que eu tenho, me impedindo de uma viagem, de fazer uma viagem com o Senhor, uma caminhada cristã de fé absoluta no Senhor. É sobre isso que essa passagem parece que tratou com aqueles 2 homens. Então a primeira coisa que eu quero trazer nessa manhã é: meus irmãos, o que Jesus espera de um discípulo? Prioridade absoluta em segui-lo. Prioridade absoluta. Ir atrás dele simplesmente. É isso que ele espera. Ele espera que seja um ato nosso. Que esse ato de: Senhor, eu sigo, eu vou contigo mesmo, seja algo não causado por decisões impensadas, mas seja o ato de fé da nossa vida. Quando eu vejo este versículo, essa passagem, depois daquele aspecto de muita gente estar em volta de Jesus, e quando o escriba se aproxima e diz: mestre, eu o seguirei aonde quer que o Senhor for. O normal era Jesus falar: ótimo, é isso que eu quero ouvir, para isso que eu estou aqui.
para ouvir isso, meu caro e precioso escriba, siga-me, venha, vamos em frente. Esse é um momento estranho aqui nessa passagem bíblica, porque a resposta de Jesus, ela não estimula o escriba a seguir. Por que será? Né? Por que será? Nós temos algumas passagens aqui que nos mostram outras pessoas também que disseram: Senhor, eu quero te seguir. Vocês devem conhecer ou se lembrar da passagem do jovem rico. O jovem rico disse, mais ou menos isso, está lá em Mateus capítulo 19, você não precisa abrir, mas é uma passagem de um homem que diz assim: o que eu faço para agradar a Deus? O que eu faço para viver com o Senhor? E Jesus dá as dicas para ele: cuida bem dos mandamentos, da lei moral, não tenha outros deuses diante de você, cumpra todos os mandamentos. Ele falou assim: mas isso eu faço desde que eu nasci. Aí Jesus diz: então você está muito perto de me seguir, agora só abandone toda a sua segurança financeira para descansar na provisão que eu posso lhe dar. O jovem rico disse: até aí não, isso é o máximo, eu cumpro os mandamentos, mas eu só posso te seguir com as minhas seguranças. E Jesus disse: não vai dar. Então ele se afasta triste, cheio de dinheiro e cheio de tristeza. Então são muitas as pessoas que de repente, ao longo da caminhada de Jesus, dizem assim: eu te sigo, Senhor, mas será que segue mesmo? Olha como algumas passagens nos mostram que não é tão simples assim cumprir esse ato de eu te sigo. Em Lucas capítulo 14, Jesus diz uma coisa de novo muito intrigante: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não é só dizer: Senhor, eu te sigo, não é só dizer: Senhor, eu sou um discípulo. Se isso não se materializar em ações, é só um campo, é só uma hipótese, é só o modo subjuntivo ainda na língua portuguesa, ainda não é um fato. Em Filipenses capítulo 3, Paulo dá um exemplo dele mesmo sobre isso, de o que é então seguir, o que é prioridade absoluta. Ele diz assim: considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Será que Paulo perdeu muito ao seguir Jesus Cristo? Bom, ele diz que não tinha valor, mas culturalmente tinha muito. Ele era o comissionado a perseguir aqueles cristãos que estavam defendendo que um tal de Nazareno estava pregando salvação pela graça, por exemplo. Ele estava comissionado a impedir que esse movimento progredisse. Ele estava com carta do Sinédrio. Ele era esperado para ver se ele tinha sido vitorioso no fato de impedir que aquela seita terrível crescesse. Era um homem importante da tribo de Benjamim. Era um homem importante, um fariseu de fariseus, ele diz. E de repente ele diz assim: alguns podem achar que isso era muito importante, já não é mais. Agora eu considero como algo sem importância. Então ele teve custo também. Quando um homem chamado Francis Schaeffer, escritor contemporâneo, numa obra dele chamada de A Marca do Cristão, quando ele ensina amor por Cristo, ele diz que no cristão o amor por Cristo deve ser o seu distintivo, ou seja, deve ser o que o distingue de todas as coisas. O mundo deve nos conhecer por pessoas que amam a Cristo. Quem ama a Cristo manifesta como o seu amor a Cristo. Nossa confissão de fé, lá no seu capítulo 12, diz assim, sobre manifestar amor, demonstrar prioridade a Cristo. A confissão diz: boas obras feitas em obediência aos mandamentos são os frutos, e olhem para essa palavra, atentem para essa palavra, porque ela é importantíssima, evidências de uma fé verdadeira e viva. Vou repetir o que a confissão diz no todo então: boas obras, dentre elas considerar a prioridade, considerar Cristo como a prioridade. Boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são os frutos e evidências de uma fé verdadeira e viva.
Com isso eu quero aplicar essa primeira parte que eu estou trabalhando aqui no texto sobre o que Jesus espera de um discípulo, entendendo o que ele espera, prioridade, é que nós, como uma igreja contemporânea, precisamos examinar a nossa vida, meus irmãos, e precisamos nos perguntar: há algo que valorizamos mais do que seguir a Cristo? Existe? Existe alguma coisa que tem para nós mais valor do que a pessoa de Cristo? Será que existe? Porque se a resposta for sim, provavelmente a nossa disposição em sermos discípulos do Senhor, em algum momento encontrará dificuldades. Porque nós vamos colocar outras coisas antes de Cristo. Se Cristo nos chama para um ministério, nós vamos colocar outras coisas antes de Cristo. Se Cristo nos chama para um oficialato, nós vamos colocar outras coisas antes de Cristo. Se Cristo nos chama para uma vida testemunhal no mundo, mesmo que seja difícil, nós vamos colocar outras coisas antes. Então, e pode ser que aquilo que Jesus espera de um discípulo, a gente não consiga dar, não consiga entregar, sabe? Por isso, quando Jesus vai falar sobre prioridade, ele usa essa expressão aqui, que eu considero aqui a segunda ideia, então, que é a resposta de Jesus ao escriba. Quando ele diz: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é a resposta àquele homem que disse: eu te sigo para onde for. E como é que ele segue? Quando Jesus diz: ok, é bonita a tua decisão, mas eu tenho que te falar alguma coisa sobre mim. E eu sou isso. Eu não tenho segurança, não tenho conforto para lhe dar. Então, o que Jesus espera de um discípulo? Se num primeiro momento é simplesmente a prioridade de dizer: eu te sigo sim, eu vou te seguir sim. A segunda é uma disposição sacrificial. Uma disposição para as perdas. Uma disposição para o sofrimento. Uma disposição que se materializa em desapego. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de desapego, disposição para o sacrifício. Quando ele diz o que eu li agora há pouco: não era tão importante assim ser um filho da tribo de Benjamim, não era não. Não era tão importante ser um comissionado, um alto comissionado do Sinédrio de Jerusalém, não era tão importante não. Enquanto pessoas talvez dissessem: Paulo, você deixou tudo. Esse tudo para Paulo não tinha mais o peso de tudo. Agora ele tinha um novo valor. Agora ele tinha Cristo, ele estava com Cristo. E então ele diz: o que para vocês pode parecer estranho, é natural, porque a minha vida é a vida de um discípulo. Então Jesus espera algumas coisas de um discípulo. Vejam só, para começar aqui no campo contextual dessa resposta de Jesus. Num primeiro momento a gente pode pensar que Jesus só está falando de questões financeiras, de comida, de bebida, de pouso. Mas vejam, não é que Jesus não tinha nenhum lugar para dormir, até porque ele tinha sua casa lá em Cafarnaum. Ele era convidado para entrar nas casas, o tempo inteiro ele tinha lugar para recostar a sua cabeça, o tempo inteiro ele era chamado. Ele não dormiu lá na casa de Zaqueu? Ele não ficou lá? Então não é exatamente sobre eu durmo embaixo de árvores, não é isso que Jesus disse. Eu não tenho comida. Não, eles tinham o alforge, eles tinham doações, eles viviam. Então não parece ser exatamente ou somente sobre isso que Jesus está falando. No outro texto, porque nós estamos trabalhando em Mateus, no outro texto de Lucas capítulo 9, parece que a gente tem luz mais ampliada sobre o que Jesus estava falando. Lá no texto de Lucas, Jesus estava indo para Jerusalém. Estava com os seus discípulos indo para Jerusalém. Em determinado momento, Jesus pede a um dos discípulos: vejam numa aldeia de samaritanos aqui, se a gente pode dormir. Os discípulos vão e vêm e voltam dizendo assim: a resposta é não, não tem como ficar aqui, não nos recebem, não querem o Senhor aqui. Eles odeiam judeus, sabem que nós somos judeus e ninguém de nós pode nem entrar nessa cidade aí. Isso está lá em Lucas capítulo 9. É sobre isso que Jesus está falando. Ou pelo menos isso é mais do que dizer que não tem comida, não tem aonde dormir, ou não tem aonde se proteger do sol ou da chuva. O sacrifício maior que os cristãos têm ao se identificarem com Jesus
é a oposição do mundo. Não me parece que seja o maior dos problemas para os cristãos, questão de comida ou de bebida. Não me parece, à luz do texto que foi lido na liturgia, em Mateus capítulo 6, não andem ansiosos porque eu cuido de vocês, eu sempre cuidei. Ou seja, é Jesus dizendo isso. É o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo dizendo: olhem para a vida de vocês, vocês têm tudo que vocês precisam. Vocês podem não ter tudo que vocês desejam, mas vocês têm tudo que vocês precisam. Eu arrisco a dizer, temos mais do que precisamos, porque essa é a soberania de Deus, essa é a provisão de Deus, esse é o nosso Deus providente. Então o próprio Deus diz: esse não é o problema de vocês, eu sempre cuidei, eu cuido e eu vou cuidar. Então, que problema é esse? Aí, a partir de Lucas, você consegue perceber o que é quando alguém fala a verdade, o que é quando alguém se posiciona como um homem e uma mulher de Deus, a oposição que ele enfrenta por ele ser um homem comprometido com as coisas de Deus. É aí que começa o sacrifício. Ontem à tarde, na nossa reunião entre oficiais, presbíteros e diáconos, eu fiz uma breve devocional sobre uma passagem de Paulo aos Gálatas. Em um momento, Paulo diz uma coisa aos Gálatas, meus irmãos, que mostra o que é essa oposição, o que é essa necessidade de um cristão viver de maneira sacrificial, disposição para sofrimento. Paulo diz aos Gálatas, a igreja, as igrejas da Galácia, ele diz assim: será que por falar a verdade eu me tornei inimigo de vocês? Será que porque eu falo, nós temos que adorar a Deus, nós temos que testemunhar de Cristo, nós temos de viver de maneira sóbria diante do mundo que tenta nos derrubar, destruir? Será que porque eu digo que vocês têm que ensinar os seus filhos no caminho da fé? Será que porque eu digo que vocês têm de ser fiéis ao Senhor, será que por causa disso eu me tornei um inimigo de vocês? É isso que Paulo diz aos Gálatas, à igreja. Veja, nós temos inimigos muito comuns, os fariseus, os saduceus e todos os outros eus, mas e quando a igreja se torna inimiga da verdade? É sobre isso. Então a resposta de Jesus ao escriba foi muito dura, porque provavelmente o escriba, é o que dizem e o que mostra um pouco em outras passagens, Jesus não confiava nos escribas. Ele disse em outro lugar: eu conheço o coração deles. E agora um escriba, que antes os escribas eram as pessoas que escreviam as coisas e registravam os atos, os trabalhos dos fariseus e de outros líderes religiosos. E eles consideravam os fariseus, as estruturas religiosas, os sacerdotes e tudo, como pessoas muito importantes. O escriba agora está considerando Jesus uma pessoa importante, mas será que ele está considerando Jesus como filho de Deus? Ou ele está considerando um mestre que ele pode seguir para ter os seus benefícios, um escriba que vai receber? Os escribas eram muito bem pagos nessa época. O que Jesus está querendo dizer é: eu não sou um líder como você conhece, eu não tenho a estrutura eclesiástica dos líderes que você conhece, eu vivo de bondade de pessoas, e eu entro nos lugares e eles não querem me receber. Você vai conseguir ficar do meu lado assim? É sobre isso. É por isso que o que Jesus espera de um discípulo também está essa disposição para sofrer com ele. E novamente, a gente precisa se perguntar, Abraão um dia foi para o deserto para sofrer por Deus, deixou sua terra, seguiu a direção de Deus sem saber para onde ia. Quando o autor aos Hebreus fala sobre os patriarcas, ele diz: os patriarcas viveram como peregrinos na terra, buscando uma pátria celestial. Dietrich Bonhoeffer, um alemão que também trabalha bastante sobre discipulado, ele diz uma coisa muito forte e que às vezes a gente até tende a pensar: mas será que é dessa forma, Bonhoeffer? Ele diz assim: quando Cristo chama alguém para o seguir, a morte é uma possibilidade. Quando Jesus chama alguém para ser um discípulo dele, a morte é uma possibilidade. Que o discípulo tem que saber:
Jesus já sabe disso, irmãos, mas muitos discípulos não sabem disso. É isso que Bonhoeffer fala. Na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 13, também tem algo assim. Ele diz assim: a santificação é um grande desafio nos cristãos, porque no final da santificação progressiva, quando nós nos parecemos com Cristo, nós estamos mais perto da morte, como Cristo estava. Então assim, a gente quer santidade, a gente quer ser santo, mas lá no final, a gente entende que isso pode, que a nossa santidade a Deus, que santidade é separação, nossa santidade a Deus pode implicar numa perseguição? É sobre isso. Disposição para sofrer faz parte, irmãos, da vida de um discípulo. Então eu aplico isso, antes de ir para a terceira divisão, o discipulado, meus irmãos. Ser discípulo não é sobre conveniência, não é buscar conveniência, mas é sobre coragem, sobre perspectiva de, se preciso, ter de sofrer. Disposição para sair de zona de conforto. Isso evidencia discípulo. Isso demonstra discípulo. Isso demonstra vida desprendida e seguramente mais confiança na provisão de Deus. Terceira ideia, nessa manhã, nós estamos falando sobre o que Jesus espera de um discípulo. Prioridade. O que Jesus espera de um discípulo? Disposição. O que Jesus espera de um discípulo? Obediência. Normalmente a gente acha que é obediente, normalmente a gente pensa que está fazendo tudo certo, que Deus está se agradando da nossa vida, que nós estamos numa relação tão boa com o nosso Deus, e que Deus nos ama, e Ele ama mesmo, mas nós temos de nos lembrar que um pai também ama quando corrige um filho, ou não, ou Ele só ama quando dá presentes. Não, Ele ama também quando Ele reordena a vida, o pensamento de um filho. E às vezes esse reordenamento dói no filho, não é? Pois é. Agora veja a dor do discípulo. Então, versículos 21 e 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, eu vou parafrasear: nada de sepultar o seu pai, eu sou mais importante do que o seu pai. Mais importante do que o pai? Aqui tem algumas coisas. É possível que o pai do discípulo estivesse morto, tipo morrido há um dia, seria sepultado hoje ou amanhã, e depois ele teria um luto de 1 ano. Isso tem a ver com a vida social judaica. Então, se o pai morre hoje, ele sepulta o pai e depois ele adota 1 ano de luto em que ele não tem muito trabalho, não pode assumir muitas coisas porque ele está em luto pelo seu pai. Essa é uma hipótese. Segunda hipótese é que o discípulo está falando assim: deixa eu ficar com o meu pai até ele morrer, porque também fazia parte do conceito judaico. Os filhos honram os seus pais até a morte dos seus pais, lhe dando inclusive um funeral digno, lhe dando um final de vida digno com eles, nunca em asilos ou outras coisas assim, com eles até morrer, e depois ainda o luto, vamos dizer, de 1 ano. Então o discípulo disse: eu te sigo, mas não agora. Veja a minha situação, e a minha situação é de mandamento inclusive, porque eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe para que me vá bem os dias na terra. Para eu honrar o meu pai e a minha mãe, eu preciso sepultá-lo. Eu tenho que ficar um pouco mais. O senhor entende? Entende que não vai dar agora? Entende que eu até quero? Entende que eu tenho disposição? Mas entende que eu não vou poder agora lhe seguir? E a resposta de Jesus é: tem que seguir. Como é que lida com isso, né? Como é que lida com uma situação assim que parece que o discípulo está certo? Parece que é Jesus que está rompendo com uma situação. Então, nós temos algumas passagens bíblicas que nos ajudam a entender situações assim. Uma delas está no Antigo Testamento, um homem chamado Eliseu, o profeta Eliseu. Você não precisa abrir o texto, isso está relatado em 1 de Reis 19, dos versículos 19 a 21. Eliseu foi chamado por Elias para ser profeta. Era para seguir e profetizar acerca das coisas de Deus. E agora ele tem umas situações também.
Eliseu tem que cuidar da família, Eliseu tem que cumprir as suas responsabilidades. E o que ele faz? Você não precisa abrir o texto, mas sim em algum outro momento, se tiver curiosidade, você pode ver. Eliseu matou os seus bois, queimou o arado que ele estava trabalhando. Foi um ato, um simbolismo de uma decisão de seguir um chamado de Deus sem olhar para trás. Por isso, quando a gente estuda homens como Elias, como Eliseu, a gente vê, meu Deus, que fé é essa? Ele é chamado, mas tem as suas responsabilidades, ato contínuo, mata os seus bois, queima o seu material de trabalho e diz: Senhor, eu não tenho passado, eu tenho o Senhor. Isso é obediência, meus irmãos, quando o passado não é um peso que eu quero carregar, porque ele é a minha bênção, porque ele é o que eu amo, porque ele é aquilo que demonstra o amor de Deus por mim. Eliseu, diferentemente do discípulo aqui de Mateus 8, segue a Jesus. Nós temos muitos outros exemplos, mas a Bíblia fala da demonstração do que é obedecer. Por exemplo, em Lucas 9, Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão nas coisas de Deus e no meio do caminho fala: não sei, será? Acho que não, acho que aqui está mais seguro, isso é perigoso, andar nesse mundo sem coisas palpáveis, seguras. Tudo bem, pode viver assim, mas não queira ser chamado de discípulo. É mais ou menos isso que Jesus fala. E em Mateus 6, como já foi lido aqui, tem alguma coisa para buscar primeiro? Tem sim, o reino de Deus e a sua justiça. Buscando o reino de Deus e a sua justiça, nada faltará. Isso se fecha com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. O que Jesus espera de um discípulo, meus irmãos? Herman Dooyeweerd, um pensador holandês, escreveu um livro muito conhecido chamado No Crepúsculo do Pensamento. Herman Dooyeweerd é muito estudado, principalmente pelos nossos jovens. Eu sei que nós temos muitos jovens aqui que leem Herman Dooyeweerd. E eu indico esse autor, porque ele é um autor que fala sobre cosmovisão. É um autor realmente muito respeitado. E ele argumenta que a cosmovisão cristã deve moldar todas as áreas da vida. Ou seja, a vida com Cristo determina todas as áreas da vida. Deve ser assim. A minha vida com Cristo é que determina que ser humano eu sou no mundo. Não são meus títulos, não são minhas habilidades, não são meus feitos. A minha vida com Cristo evidencia, determina, demonstra que ser humano eu sou no mundo. É isso que Dooyeweerd diz. No Catecismo de Heidelberg, na pergunta 32, em que há uma pergunta ali sobre como deve ser a vida de um discípulo. Então, no catecismo, a resposta é essa: se sou membro do corpo de Cristo, devo oferecer-me como sacrifício vivo de gratidão. Se sou membro. Se não sou membro do corpo de Cristo, não preciso fazer isso. Mas se sou membro do corpo de Cristo, então, eis-me aqui. Antes dos compromissos sociais. Antes dos compromissos financeiros, antes dos compromissos familiares, antes dos compromissos de profissões, antes das muitas coisas que a maior parte dos cristãos tem de fazer na vida, Cristo está. É isso que Dooyeweerd fala, é isso que parece que Jesus quis dizer àquele discípulo. E isso nos leva, obviamente, a uma pergunta: como nós podemos organizar a nossa vida para que o reino de Deus esteja em primeiro lugar? Será que é possível? Será que é possível organizar as áreas da nossa vida para demonstrar: Senhor, o Senhor está em primeiro lugar. Senhor, eu vivo para Ti. Senhor, eu amanheço para Ti, eu almoço para Ti, eu trabalho para Ti, eu tenho amizades para Ti. Senhor, eu sou esse profissional para Ti. Como a gente pode organizar a nossa vida para que o reino de Deus esteja em primeiro lugar? Para isso, meus irmãos, nós temos de avaliar se os nossos compromissos terrenos não estão impedindo uma entrega ao chamado de Deus.
Quero concluir dizendo, parece que Jesus realmente espera alguma coisa de discípulos. Parece. Parece que Jesus realmente espera prioridade em seus corações. Parece. Parece que verdadeiramente Jesus espera uma disposição para sofrer. Parece. E parece que não só disposição para sofrer ou prioridade, Ele espera uma obediência que não tenha tantas condições, entende? Parece que Ele espera de nós que a gente diga: Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, eu te sigo mesmo. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eis os meus dons. Senhor, eis a condição que eu tenho de ajudar outras pessoas. Senhor, eu estou disposto a lhe obedecer. O chamado que o Senhor me fez, não tem nada que possa impedir. Eu vou cumprir. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos dê graça para uma vida com sentido, com significado diante de Deus. Essa vida Ele nos deu para vivermos assim, como discípulos. Feche seus olhos para que nós oremos juntos e pensemos. Eu preciso dar um tempinho para você pensar, 1 segundo, 2 ou 3, para que você, que eu, que nós possamos avaliar. Senhor, o que o Senhor espera de um discípulo, o Senhor tem encontrado em nós. Eu vou orar por isso. Senhor, a minha oração é que o Senhor encontre em nós prioridade. Desde as crianças, o Senhor já pensou que coisa linda quando as nossas crianças demonstrarem entre os seus amigos que o Senhor é a prioridade delas. E que elas vão para uma viagem contigo sem bagagem, sem nada, porque elas confiam. Já pensou? O Senhor já pensou que geração maravilhosa essa? Que hoje aprende sobre a prioridade no Senhor e que amanhã vai ensinar aos seus filhos? Senhor nosso Deus, se nossas crianças podem viver assim, nós também podemos. Senhor, se o Senhor vir em nós, encontrar em nós uma disposição para descansar no Senhor, apesar das oposições, apesar das perseguições, apesar das ofensas, das injúrias. Ah, Senhor, que glória, que culto, Senhor. Senhor, e se quando o Senhor olhar para nós, o Senhor não encontrar mais em nós, olha, Senhor, eu te sigo, mas eu tenho umas coisas aqui que eu tenho que resolver antes. E se o Senhor encontrar em nossos corações a simples obediência para a tua chamada, ao teu siga-me, nós falarmos: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Depois eu vou me entender com a minha família, com os meus amigos. Depois, isso não se compara ao privilégio que eu tenho de te seguir. Já pensou, Senhor? O Senhor encontrar em nós discípulos verdadeiramente provas. Oramos por isso. Tem misericórdia de nós. Continua amadurecendo os nossos corações, a partir das crianças até os mais experientes, dando no Senhor o privilégio de um discipulado, de vivermos sob o discipulado do Senhor. É a nossa oração, nossa esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.